Bom, pessoal, retomando então o nosso assunto sobre transformação de formas farmacêuticas, né? Ou como a gente colocou na atividade, né? Mais diretamente, né? Que nem sempre vai ser só isso, a trituração de comprimidos, né? Para administração por via oral, né? A gente, no vídeo passado, de dois vídeos passados que é importante a gente evocar aqui, que é o de partição de comprimidos, onde alguns conceitos sobre os problemas de se violar a forma farmacêutica da forma como ela esteve, né? Acho que os conceitos também valem para cá, a questão do revestimento, a questão dos sistemas de liberação, né? Situações onde isso é arriscado ou problemático, né? Alguns conceitos de lá valem aqui também para a gente. E também, né, os vídeos que eu fiz também sobre as sondas enterais, né, que são dispositivos que são utilizados em pacientes que têm algum comprometimento muito grave ou alguma situação muito específica que eles não vão conseguir se alimentar por via oral, né, e vão precisar ser alimentados por uma sonda, né, e também, consequentemente, os medicamentos que forem precisar serem feitos pela via enteral, né, não vão poder ser por via oral, e aí a gente tem uma questão de que formulação utilizar e de como adaptar formulações e partir de algumas premissas, né? Premissas também que também a gente chegou a abordar e comentar no vídeo de partição de comprimidos, que é o mercado, né, farmacêutico, né, as formulações disponíveis produzidas pelas indústrias nem sempre vão atender a algumas situações específicas da prática clínica. Então, é uma coisa que vai fazer parte da realidade da gente, não só no hospital, mas também no ambulatório, de achar essas soluções. Então, quando a gente fala de sonda que eu coloquei aqui na atividade de uma forma reducionista, né, trituração de comprimidos, mas a gente está falando de transformação de formas farmacêuticas em geral, adaptar essas formulações para o uso oral, que não seja o comprimido íntegro, a gente não está falando só de situações hospitalares também, né? Ou que envolvam sonda. Às vezes um paciente idoso que se alimenta pela via oral, mas tem dificuldade de engolir comprimido. Então, formulações líquidas, adaptações dessas formulações vão ser necessárias para eles, né? E crianças também, que são situações bastante comuns, em que nem sempre é fácil, na verdade é um problema, né, quando a gente precisa, quando a criança precisa fazer um medicamento que está em comprimido, né, enfim, e que ela precise deglutir, certo? Então, tudo que a gente falar sobre essas transformações também são aplicáveis a essas outras situações que não envolvam sondas, mas claro, a gente está falando de hospital e vai falar também bastante das sondas, certo? Então, começando o assunto, né, por que a gente fala em transformar uma forma farmacêutica e não partir da matéria-prima, né? O que a farmácia de manipulação faz? Ela parte das matérias-primas, né? Eu compro lá o captopril PA, né, os recipientes que eu quero colocar, que eu preciso colocar, e formulo já direto das matérias-primas. Eventualmente isso não é possível, né, pela disponibilidade, eventualmente, ou inviabilidade. Você no hospital tem um monte de matéria-prima para fazer um monte de medicamentos diferentes, né? Isso nem sempre é economicamente viável ou até tecnicamente viável, né? Você preparar ter uma farmácia, instalações com uma farmácia com manipulação na sua farmácia hospitalar. Isso é desejável, e dependendo do perfil do hospital, né? Imagina um hospital pediátrico que não tenha condições de adaptar formulações para líquido, né? Sólidas para líquido, num contexto de pacientes que, além de serem crianças, podem estar grávidos. Então, nesses hospitais especificamente, né, são bastante valiosas essas instalações, essas técnicas, mas nem sempre isso vai ser possível na prática. E aí a gente, do ponto de vista de regulatório, né, muitas dessas formulações são entendidas como formulações extemporâneas, isso é, preparadas para uso em até 48 horas. É claro que o preparo de algumas delas, a gente vai ver depois isso, né, dependendo do quão bem caracterizadas as formulações, essas formulações
estão bem caracterizadas na literatura, você pode ter estabilidade meia-vida de prateleira maior que 48 horas. Mas isso tem que ser baseado, enfim, depende muito das condições em que isso vai ser feito e o nível de controle que se tem sobre essas formulações. A gente vai discutir isso mais à frente, né? E aí envolve maior complexidade farmacotécnica quando comparado, por exemplo, com o fracionamento de doses, etc. Há mais coisas a serem consideradas, certo? Então, uma questão importante que a gente fala quando a gente se refere a esse tipo de procedimento, uma coisa assim, é o óbvio que precisa ser dito, né? Nem tudo é óbvio, mas tem coisas que pode parecer meio besta vocês me ouvirem falar isso, mas assim, não existe, não se faz, não é adequado, tá? Ou pelo menos eu não conheço nenhuma situação onde isso se justifique com o mínimo de segurança que você faça, quando a gente fala em transformar um comprimido numa solução oral, numa suspensão, né? Um comprimido, uma cápsula, numa suspensão, numa solução, para ser feito por via intravenosa, tá? Não existe, por vários motivos. Você tem a questão da esterilidade, né? Ou seja, você precisa ter as formulações para uso oral, os comprimidos não são estéreis, né? Então você tem a questão microbiológica aí para fazer isso na veia de um paciente, e mais do que isso, ainda que você estivesse, você tem vários excipientes em um comprimido que eles não são compatíveis com a via intravenosa, né? Que eles passam, muitos deles sequer são absorvidos pelo intestino, né? E aí você colocar um dióxido de titânio, por exemplo, um revestimento desse daí, que ainda que você consiga deixar a solução muito homogênea, muito bem diluído, mesmo em água, você vai estar colocando uma coisa que não deveria estar sendo absorvida por via, não deveria estar na veia das pessoas, né? Porque sequer são absorvidas por via oral, né? Lactose, por exemplo, outro exemplo, é um açúcar que ele não é absorvido, não se encontra lactose no plasma, né? Mesmo que você se alimente com coisas ricas em lactose, né? É um açúcar que não é absorvido. Então você tem, não existe isso, tá, gente? Por favor, não existe, tá? Então, quando você transforma um comprimido, um sólido oral, uma cápsula, etc., numa formulação líquida, pode ser uma suspensão, solução, um xarope, você está falando da administração oral ainda, interal ainda, tá? Não façam isso pela veia, não é racional. Então, visa atender situações onde a administração oral de sólidos é impossível e não há formulação alternativa no mercado. Então, a gente tem... deixa eu passar aqui para os nossos slides. Quando a gente se depara com uma situação, né, olha, vou precisar de um paciente que tem dificuldade de deglutição e eu vou precisar, ou qualquer situação que vai, ela está com uma sonda e eu preciso avaliar precisa de uma formulação líquida, né? A gente pode pensar, poxa, então já vou direto pensar em triturar o comprimido. Tem esse artigo desses dois pesquisadores, o Glass e Haywood. Eles têm um artigo de 2006 e um outro de 2013, né, que eles falam assim são muito categóricos, assim, eles propõem uma árvore de decisão. O que você precisa checar antes de partir para triturar o comprimido? Que, de novo, né, como eu falei na aula de partição de comprimido, não é uma prática que dá para dizer que é o ideal, né, que é o perfeito, que é o menos arriscado de tudo. Eventualmente é a única viável disponível no seu contexto, né? Mas e aí o que eles propõem nesse artigo é uma coisa muito simples. O que eu posso avaliar antes de tomar essa decisão de partir para a trituração do comprimido ou dispersá-lo em água? Então, primeira coisa, eu preciso de uma formulação líquida. Primeira coisa, óbvio, será que existe ela no mercado? Né? Às vezes, simplesmente você tem disponível, né? Existe lá comercializado industrialmente, as indústrias fabricam, né, a formulação líquida do equivalente do seu fármaco. E aí, quando você pensa num hospital,
né, que nem sempre as coisas são fáceis de serem adquiridas assim com celeridade. Você tem as listas de seleção de medicamentos, né? Talvez seja bom se você tem um hospital onde o perfil dos seus pacientes é de pacientes com dificuldade de deglutição ou pacientes em coma induzido, usando sonda enteral pra caramba, ou hospitais infantis, né, que tem tanto paciente grave quanto crianças que não vão deglutir, e ainda por cento é questão das doses quebradas, né, das doses que são calculadas por peso, que variam muito com a faixa etária e o peso das crianças. Você pensar, né, na sua lista de seleção de medicamentos, incluir muitas formulações líquidas, né? Todas as que tiverem no mercado, né? Dependendo do perfil dos seus pacientes. Então, às vezes, a primeira pergunta que você se faz existe formulação líquida no mercado para não precisar triturar o comprimido? Né? Se tem, se é viável adquirir, ótimo, problema resolvido. Não existe, né? E acontece muito com muitos medicamentos. As formulações não existe para aquele fármaco que você está procurando, né? Não existe formulação líquida, né? Vamos supor, precisa de... eu estou tomando omeprazol, né? Um inibidor de bomba de próton que não existe uma formulação líquida. Você pode pensar num fármaco alternativo em que essa formulação exista. E aí envolve, obviamente, uma avaliação de risco-benefício, né? De eficácia versus segurança. Você vai perder eficácia, se você vai perder em segurança, né? No caso do inibidor de bomba, por exemplo, será que para aquela situação o antagonista H2, né, que muitos deles, a ranitidina mesmo, tem solução oral, né, formulações orais líquidas disponíveis industrialmente, né, pode ser uma opção você substituir o próprio fármaco, né? Não é possível, vamos supor, não tem que ser esse fármaco mesmo, né? Aí você, a partir desse momento, você tomou a decisão. Bom, eu vou precisar transformar essa formulação que eu tenho, esse comprimido, essa cápsula que eu tenho, num líquido, né? Então, tomada essa decisão, qual é a melhor forma de fazer? Quais são as formas mais seguras? Primeiro, formulação farmacopeica. Será que existe alguma formulação farmacopeica já, ou seja, o que significa que ela está bem descrita, bem testada, né? E com diretrizes bem definidas para ser formulada, né? Existe uma formulação oficinal, né? Essa é a forma mais segura de se fazer, com garantias de estabilidade físico-química, com garantias mínimas de que a coisa vai funcionar bem, certo? Não existe formulação farmacopeica desse fármaco, né? Para esse fármaco, formulação líquida. Aí você vai para a literatura, procura artigos, né? Procura outras fontes de alguma formulação sugerida, de algum estudo que tenha sido adaptado a essa formulação, proposto uma formulação e vai executar, né? E teve sucesso, fez testes físico-químicos e tal, para você ter um mínimo de parâmetro, né? Para projetar a sua formulação que você vai executar naquele momento. Não tem nada, não existe nada, né? Você vai, o paralelo com secundum artem, né, da farmácia magistral, né, da farmácia com manipulação. Você vai desenvolver uma formulação com bases científicas, talvez seja a parte mais difícil, né, porque vai requerer que você tenha padrões de controle de qualidade, formas de monitorar essa qualidade e tal, equipamentos de análise, né, que na realidade hospitalar pode ser um pouco complicado, né, de você ter, né. Bom, não tenho acesso a isso, não tenho nada, o que eu vou fazer? Pegar o comprimido, triturar e administrar na sonda, certo? Teoricamente, tem muitas coisas, ou dispersar em água. Isso é uma coisa interessante também que esse artigo fala, que às vezes a técnica, o triturar do comprimido, ele também pode favorecer a perdas, né? A degradação pela energia cinética ali, pelo atrito que você está conferindo, dependendo do fármaco, você pode ter perdas no ato de triturar. Então ele coloca também uma outra coisa interessante, que o ideal é dispersar em água, né? Ou seja, a dispersão desse comprimido, ela é uma coisa teoricamente mais segura do que você triturar o comprimido, né? E é claro que você tem questões aí relacionadas à facilidade com que esse comprimido vai dissolver em água,
né, que nem sempre todos os comprimidos dissolvem facilmente e que eventualmente você ainda assim vai precisar triturar. Então esse fluxograma, né, aqui na verdade nesse outro slide tem a figurinha original, né, que eu coloquei na minha sequência de slides, né, que é meio que a árvore decisória, que é o resumo disso tudo que a gente está falando aqui, né? E é claro que assim, quando a gente está falando quando a gente fala aqui desse passo 3, entre 3 e o 5, né, a gente também pode estar falando de você partir da matéria-prima, né, do fármaco PA, das matérias-primas isoladas, para formular, né, um fármaco a partir das matérias-primas, né, ou partir do comprimido também. Na verdade, é uma árvore decisória que vale para as duas coisas, né? Mas a mensagem desse artigo é mais ou menos essa. Olha, antes de partir para o comprimido, de adaptar uma formulação que foi projetada para outra finalidade, para ser formulação líquida, né, você passa essas etapas antes e vê se é possível na sua realidade, para você não lançar mão de uma coisa que não é 100% ideal, né? Então, acho que esse é o grande mérito dessa árvore decisória, né? Bom, se você pensa, né, se você, no caso de um hospital, que há a possibilidade, há a perspectiva de você ter uma pequena central, uma pequena farmácia ali com manipulação, instalações onde você inclusive compra e adquira matérias-primas, né, e recipientes para fazer as formulações líquidas de acordo com a farmacopeia, ou mesmo com formulações com alguma base científica, né, o que você vai precisar, né, quais são os materiais necessários para isso, né? Obviamente, você vai, mesmo se você partir do comprimido para fazer uma formulação líquida, né, com os recipientes, tal, com adição de alguns recipientes, você vai precisar ter um aparato, né, para pesar essas coisas, para volumar essas coisas, um sistema de purificação de água, né, que está explicando um pouco melhor mais adiante aqui, vou adiantar um pouco os slides, já que a gente está falando disso, né? Se você tem essa pretensão, se existe essa possibilidade de você ter uma central de manipulação nesse nível na sua farmácia. Então, os equipamentos necessários, né? Sistema de purificação de água, um potenciômetro para medir pH, importante para aferir pH em algumas dessas formulações, balanças de precisão, vidrarias de precisão, né? Grau e pistilo e os recipientes, né? Ainda que você não tenha um arsenal de recipientes diferentes, você pelo menos ter algumas formulações padronizadas na sua farmácia e adquirir alguns recipientes que podem ser necessários, né? No caso de você ter um bom edulcorante, por exemplo, e aromatizantes, né? No caso de um hospital pediátrico, é bastante importante para você lidar com a questão do sabor, né? Onde a adesão pode ser bastante dificultada em substâncias que têm um gosto muito ruim, né? Então, no caso de suspensões, você pensar no agente suspensor, né, como a carboximetilcelulose e alguns conservantes, dependendo do tempo de prateleira que você vai ter para as suas formulações, certo? Bom, e em paralelo a isso, a gente também pode pensar no seguinte, né, tem uma outra nessa mesma dupla de pesquisadores, né, que é o Haywood e Glass. Eles têm um trabalho de 2013 que eles apontam algumas coisas, questões técnicas relativas à formulação que são importantes de serem observadas. E aí ele lista os potenciais, o que você tem que ter no seu laboratório, né, para poder abarcar essas questões. Então, a estabilidade química, ou seja, você tem equipamentos para medir isso, né, e às vezes até recipientes para minimizar essas questões físico-químicas, por exemplo, um quelante, né, antioxidantes, né, por exemplo, formulações envolvendo captopril líquido, né, você ter um antioxidante é fundamental, que as principais reações de degradação em solução aquosa do captopril são as reações de oxidação, né. Aqui ele fala também, né, na questão da estabilidade física, ou seja, algumas suspensões, né, você aumentar o tempo
você aumentar o tempo de sedimentação, manter as partículas em suspensão por mais tempo após a agitação, para favorecer uma dose mais homogênea quando você for coletar, né? E aí isso vai ser uma preocupação que vai requerer você ter alguns recipientes que te facilitem isso, né? Estabilidade, a estabilidade microbiana, ou seja, que envolve os conservantes, né? Os parabenos principalmente, né? Mais o metilparabeno no caso de formulações aquosas. Palatabilidade, a gente estava falando dos aromatizantes e dos edulcorantes, né? Que é basicamente deixar doce, né? E por aí vai, né? Embalagem, biodisponibilidade. Aí ele faz uma consideração interessante aqui no artigo. Ele fala: a absorção e a eficácia terapêutica de um fármaco numa suspensão que foi feita a partir de comprimidos, né, triturados, é improvável de ser muito diferente em níveis apreciáveis, né? Ou seja, significativos, dessas da dosagem original. O que ele quer dizer? Por mais que você triture um comprimido, isso é uma questão importante, né, farmacocinética até, por mais que você triture um comprimido para fazer como solução oral, como suspensão oral, você pode ter sim variações farmacocinéticas. Primeiro, principalmente relacionadas ao tempo de dissolução, né? Você está tirando uma variável que é o tempo de dissolução do comprimido, já que você está micronizando ele, tornando, mesmo ainda que ele fique particulado, que ele não fique homogêneo, totalmente solúvel, você está dando partículas que vão ser mais rapidamente dissolvidas, né? Enfim, o tempo de dissolução vai ser, no mínimo, muito menor, que pode repercutir no pico plasmático, por exemplo, né? Então, a menos que seja uma formulação de liberação controlada, que aí sim você vai ter uma resposta totalmente diferente, né? Formulações de liberação imediata, elas tendem a ter pouca variação na resposta clínica em relação a se forem convertidas em soluções ou suspensões orais, né? Isso que o autor coloca, e que de fato, claro que você tem casos e casos, né? E tem que avaliar criteriosamente isso, mas a chance de você ter variações é bem reduzida. Então, de você ter repercussões clinicamente relevantes, né, nessa alteração do perfil de dissolução que não vai ter mais, né? Então, o custo, né, obviamente você tem que considerar, né, os equipamentos, né, compounding consideration, seja as caracterizações das técnicas, o cálculo, a meia-vida de prateleira, ou seja, o prazo de validade, né? Essa é uma questão importante também, que envolve ter uma avaliação muito criteriosa na hora de padronizar essa formulação que você vai eventualmente passar a produzir na sua farmácia. Qual é a estabilidade e em quanto tempo eu posso deixá-la armazenada, e mais do que isso também, quando esse armazenamento não for realizado na farmácia, né? Por exemplo, um frasco que você vai manipular uma xarope ou uma suspensão que vai ficar no posto de enfermagem, né? Armazenado para administrar no paciente, é uma questão que, mesmo com uma formulação líquida industrializada, você já tem que ter esse cuidado. Depois de aberto, a validade muda, né? Ainda mais uma formulação que foi manipulada e tal, que tem menos, que pode ter uma estabilidade muito menor. Então esse acompanhamento tem que ser muito bem feito. Ou então, né, como a gente falou na aula de sistema de distribuição, né, você fracionar líquidos, mandar as doses, dose por dose, em seringa já na quantidade exata que os pacientes vão precisar, certo? É uma opção também. Mas essa questão da meia-vida, do prazo de validade, é muito crítica e deve ser muito criteriosamente avaliada se você vai produzir essas soluções orais em um laboratório, né, como com recipiente regularmente, certo? Bom, a gente já falou dessa questão das repercussões, das embalagens. Falamos também, vamos falar de novo dessa questão da administração com a dieta integral, certo? Então, por fim, se não tem jeito, vai ter que ser manipulado, vai ter que ser triturado, né? Você vai ter que, não tem um laboratório, você vai pegar o comprimido, né? E muitas vezes não vai ser você que vai fazer isso, né? Eventualmente vai ser um enfermeiro.
Essa é a realidade de muitos, a maioria dos hospitais, né? Que não contam com esse tipo de estrutura para produzir as próprias soluções ou suspensões orais. Em muitos lugares, quem vai fazer isso vai ser o enfermeiro, né? É a partir do comprimido. E sim, existe técnica para isso, existe técnica para minimizar os riscos, para tornar as coisas administráveis, né? E para as coisas serem feitas com maior nível de segurança? Sim, tanto que a gente tem essa referência que está apontada aqui no slide, né? Que é um handbook, essa referência é muito boa, britânica, um manual britânico, né? De administração de medicamentos por sonda, né? E ele trata, né, frontalmente, né? Inclusive eu trouxe aqui um trecho para a gente discutir, para a gente apresentar como é que é o formato desse manual. Além dele ter informações assim sobre todos os fármacos que você pode imaginar, obviamente os comercializados no mercado britânico, né? Então nem sempre tem o que é no Brasil, mas a gente consegue muita informação valiosa lá sobre essas questões das principais questões de segurança relacionadas com cada fármaco. Ele tem a lista de fármacos lá, é um catálogo, um handbook mesmo, né? Então ele é um manual muito interessante, muito importante, muito útil para consulta no dia a dia, quando se deparar, né? Quando você se deparar com situações de administração por sonda e as suas particularidades. Então, só um exemplo também, além desse catálogo dos fármacos mesmo que ele faz, né? Para cada fármaco, para cada formulação e tal, disponível no mercado britânico, ele fala também da técnica de triturar o comprimido para se fazer na sonda. E aí ele separa por tipo de comprimido, né? Aquelas que são solúveis, aqueles comprimidos que não são tão solúveis, né? Cápsulas. Então ele tem um guidelines, passo a passo mesmo da técnica correta sugerida que ele disponibiliza. Então ele trouxe aqui duas delas, né? Para fármacos, para comprimidos, né? Que não são solúveis, que são solúveis, né, facilmente solúveis em água, né, e aqueles que não são tão solúveis assim, são mais difíceis de serem solubilizados, para o qual você vai precisar triturar efetivamente. Então, lembrando aquilo que eu falei, né, acho que foi no início da aula, né, foi mais que no início dessa aula mesmo, sobre a questão de você triturar o negócio. Se o comprimido é solúvel, você não triturar é uma etapa a menos de perda de dose que você vai ter na sua formulação, certo? Então, deixá-lo solubilizar em água, né? Então, vamos lá no passo a passo. Primeiro, ele já começa, ó, parar, interromper a dieta enteral, vou botar aqui mais alto, parar a dieta enteral, lavar o tubo enteral com a quantidade recomendada de água. Então, ele tem um capítulo que ele fala sobre isso detalhadamente. E aí ele faz considerações sobre o volume que você vai usar para lavar a sonda. Imagina um paciente de insuficiência renal, você ficar lavando lá 50 ml de água, 50 ml de água toda hora ao longo do dia, você vai acabar dando água demais para esse paciente. E imagina um cara com insuficiência renal, ele pode sofrer com isso, né? Fora a distensão abdominal, né? De você colocar muita água nessas lavagens todas. Então até isso ele aborda no manual, certo? Então, ó, primeiro parar a dieta enteral, lavar o tubo a sonda, né, com água, com um determinado volume de água, checar a literatura, se ele interage com a dieta enteral, se existe algum intervalo que deva ser tomado entre as administrações. Eu dei o exemplo da levotiroxina, né, no outro vídeo, ou nesse agora eu não me lembro, né? Ou seja, para o tempo de interrupção da dieta, que você precisa deixar o estômago esvaziar para você não ter interação com o alimento dentro do estômago, certo? Mas lembrando, independentemente do fármaco interagir ou não com a dieta, para administrar você lava a sonda antes e depois, né? Para você evitar o encontro do fármaco com a dieta na sonda e para o meu fármaco também não ficar retido na sonda, então por isso você lava depois. Então, selecionar uma seringa, retirar o êmbolo, olha a técnica que ele sugere, retirar o êmbolo e colocar o comprimido dentro da seringa, né? Pegar a seringa, tira o êmbolo fora, bota um comprimido dentro da seringa, né? Coloca o êmbolo de novo, puxa 10 ml de água, né? E deixa pode até fazer uma homogeneização mais lenta e deixa
simplesmente o comprimido dissolver na água dentro da seringa, né? E aí com inspeção visual, para ver se você não tem partículas visíveis, né, ou de tamanho inadequado para fazer na sonda, né? Bota na sonda, né? Depois, essa etapa aqui é importante, né? Depois que você já colocou na sonda o comprimido lá dissolvido, essa solução que você produziu, você ainda vai puxar um determinado volume, né? Por dois motivos. Primeiro, para você rinçar e tirar tudo que ficou na seringa, não ficar nada ali, porque isso é uma fonte de perda de dose, certo? Então você vai lavar, você puxa mais um pouquinho de água na seringa, para além de tirar tudo que sobrou, você ainda assim colocar, né, fazer a lavagem posterior, né, aquela segunda lavagem depois da administração que eu estava falando, né? Depois que fez esse flush, né, reiniciar a dieta enteral, eventualmente precisando ou não de um tempo de intervalo, dependendo do nível de interação com o alimento, como a gente falou, certo? Esse é um exemplo de como ele explica a técnica direitinho. Tem alguns pontos chaves aí, né? De você não perder dose. Essas transferências, quanto mais recipientes você envolve, maior é a chance de você deixar resíduo nesse recipiente, nesse triturador, que seja, que a gente vai falar daqui a pouco, e perder dose com isso, né? Certo? Ele fala aqui no final, alternativamente, você pode fazer isso num pote, num copo, ou num recipiente que não seja uma seringa, né? Mas ele ressalta aqui a importância de se rinçar esse recipiente para garantir que a dose máxima próximo possível da dose total seja administrada. E aí ele fala um outro exemplo de usar um grau e um pistilo. Na realidade hospitalar, é muito improvável de você ter nos postos de enfermagem grau e pistilo de porcelana, aqueles padrão, bonitos, né, da farmácia com manipulação. É muito provável que eles disponham de outros dispositivos. E avaliar esses dispositivos junto com a enfermagem, a técnica de administração, é muito importante de se criar uma prática, um padrão de práticas, né, seguro e uniformizado dentro do seu hospital. E, de novo, aí é aquela questão da interação multiprofissional, né? Não é uma coisa que você, farmacêutico, às vezes vai executar no dia a dia. É uma coisa que o enfermeiro, muitas vezes, vai executar no dia a dia. Mas você, né, com uma questão de segurança do paciente, né, participar desses processos institucionais, de treinar as pessoas, de avaliar junto com o enfermeiro, com as chefias de enfermagem como isso é feito, e pensar junto técnicas, né, boas, com material disponível, com os recursos disponíveis para fazer as coisas de uma maneira segura para o paciente, é uma atribuição nossa. Então eu costumo dizer também, essa disciplina, a gente fala farmacotécnica hospitalar, não estamos falando aqui só de um lugar que tenha, só vou aplicar esses conhecimentos se eu tiver um laboratório lindo, maravilhoso, uma farmácia mega equipada. Não, isso é você ponderar riscos nas práticas diárias de administração de medicamentos, né? Partindo da premissa que a gente entende dos recipientes, a gente entende das formulações, né? Bastante bem, o enfermeiro também, mas a gente agrega mais conhecimento e tomada de decisões melhores para essa equipe, né? Certo? E aí aqui falando sobre o uso de um grau e um pistilo, né? O uso de um sistema mesmo de equipamento de trituração. Aí sim, trituração. Às vezes é um revestimento que é muito rígido, um comprimido que ele não vai dissolver facilmente em água, que ele vai dissolver no pH gástrico, por exemplo, né? Uma formulação que ela é mais difícil de se dissolver em água, né? E na prática, será que o enfermeiro tem tempo? Isso é uma questão também que é difícil de conciliar com a prática, né? O cara vai lá ficar deixando lá quantas horas um comprimido dissolver totalmente no líquido para fazer na sonda. Ele vai precisar acelerar esse processo, quebrando pelo menos, triturando aquilo ali para essa dissolução acontecer mais rápido, no mínimo. Então essa coisa às vezes de vou deixar o comprimido dissolvendo, ela não vai ser, na prática, não vai ser viável, né? Com os recursos humanos, com as coisas. Então, acho que a ideia também, de novo, né, que eu sempre falo nas questões dessa disciplina, é a gente ter um pouco de sensibilidade prática, no que é viável no dia a dia para aquelas equipes, né? O ideal é muito difícil de ser alcançado, a gente deve perseguir, mas lidar com a realidade, né, com o real e aproximar o ideal do real é uma das nossas missões, né?
Então, acho que isso é uma mensagem importante. Então, ele começa, né, na descrição da administração, usando trituração, né? Parar a dieta enteral, né, tal, lavar, a primeira parte é igual a do outro, né? Ele fala aqui em equipamento de proteção, porque eventualmente você triturar medicamentos que ofereçam risco para o operador, para quem está manipulando, né, vai produzir pó, pode produzir pó aquilo dali, né, o ato de triturar. Então ele recomenda que você use o equipamento de proteção adequado para isso, se for fazer. Colocar o comprimido no recipiente, lá no caso do grau, né, esmagá-lo até um pó fino, né, enfim, se certificando que o pó não vai ficar dentro né, não vai cair para fora, não vai cair para fora do grau. Adicionar um pouco de água dele também acaba recomendando para ajudar um pouco a ficar um pouco mais emoliente, água como deixar aquilo ali um pouco mais, hidratar aquele comprimido para facilitar às vezes a própria trituração, ele coloca aqui, né? Até formar uma pasta, ele coloca nessa consistência, né? Dependendo do comprimido. Adicionar mais um volume, continuar a triturar e misturar isso, né? E até formar uma suspensão fina, né? E aqui ele fala uma coisa importante também, cara, se certificar de que não há pedaços visíveis do revestimento, né? Ou pedaços grandes do comprimido. Então a questão aqui esse processo de trituração, o cuidado envolvido se eu tiver pedaço de revestimento, pedaço grande do comprimido, eu posso obstruir a sonda. Então, esse processo de trituração, né, e o de dissolução também, ele envolve não deixar pedaços suficientes para que possam ser, né, entupir, obstruir a sonda. Esse é o grande problema aqui. Coletar com uma seringa, né, colocar no tubo, e aí sim, rinçar bastante com 10 a 20 ml, né, o grau e o pistilo, o dispositivo onde você triturou, né, para tirar bem os resíduos e garantir que você perca o mínimo possível, né, e colocar daí o resto bastante parecido, né, com o procedimento final do outro procedimento. A questão aqui é o seguinte: quanto mais etapas você tem de triturar, transferir, transferência, né, mais a chance de você perder dose. Isso é muito familiar para a gente na química, né, na química geral, nas orgânicas, na própria farmacotécnica magistral. Quanto mais recipiente você vai transferindo o teu conteúdo, mais você pode estar perdendo nas transferências. Então, você vê, se você coloca um comprimido, né, um comprimido que é bem solúvel e dissolve ele simplesmente na seringa, só ficou ali. Então, você tem que rinçar só aquela seringa. Mas se você usa um dispositivo de trituração, você precisa rinçar o dispositivo de trituração e a seringa que você usou, né? Então, os riscos de perda de dose são muito grandes. Então, isso é um ponto crítico das técnicas de trituração dos comprimidos, ok? E uma coisa importante também de se falar finalmente sobre isso quando você tritura um comprimido desta forma, na beira do leito, extemporâneo do extemporâneo, né? Ou seja, para uso imediato, né? Você imagina triturar e botar em água um monte de comprimido e deixar armazenado lá no posto da enfermeira, deixar armazenado no posto de enfermagem e tal. Você está colocando diretamente em água, você não tem ideia da estabilidade daquilo, né? Sem estar até a administração. Então, assim, o ideal se for feita, se o protocolo, né, se o viável no seu local de trabalho for o enfermeiro fazer essa operação, triturar para botar em água ou deixar dissolver, tem que ser feito imediatamente antes da administração. Senão você vai adicionar mais uma variável de perda de dose, que é a instabilidade não controlável dessa formulação que você adaptou para essa necessidade, certo? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre essa situação, sobre esse tipo de prática, né? De novo, gerenciar a prática. Não é uma prática ideal você triturar comprimidos, mas vai ser necessária a adaptação de formas farmacêuticas para algumas realidades, certo? Lembrando que
as questões relacionadas à segurança, à perda de dose, muitas delas são muito parecidas com o que a gente abordou na partição de comprimidos, né? As questões de revestimento, as questões farmacocinéticas, né? As questões de não inadequabilidade, né? Das formulações que tenham qualquer controle de liberação, né? Para uso, para adaptação, assim, não são adequadas, né? E por aí vai. Então é isso, até a próxima, um abraço.